Bom dia! Construindo uma vida extraordinária. É disso que nós vamos falar aqui nessa live hoje. Eu vou contar para vocês a origem disso aqui. Da onde que surgiu essa ideia aqui para mim, né? Então, o que aconteceu? Vocês sabem que eu acompanho, né? Eu analiso os meus sonhos, porque eu entendo que dentro dos meus sonhos, mensagens que estão no meu subconsciente chegam até o meu consciente. Pelo menos aquelas mensagens que eu consigo lembrar, as partes do sonho que eu consigo lembrar, né? Bom dia, Sueli, tudo bem? E então eu faço isso, é uma prática minha, né? Toda vez que eu lembro de um sonho e ele teve um impacto emocional, assim, eu acordei com aquela emoção muito forte em mim, eu deixo um tempo passar e vou, né, prestando atenção. O que esse símbolo que estava no meu sonho pode significar aqui para minha vida prática? E eu tive um sonho bem significativo, que eu vou contar aqui para vocês, que me trouxe para essa live aqui, Construindo a Vida Extraordinária. Eu sonhei o seguinte, eu tava num prédio. Nesse prédio, gente, não tinha nada. Pensa assim, um prédio comercial, tá? Dava pra ver que era um prédio de diversas salas, né? Vários andares. Bem comercial, assim, aquela sala que tem algumas salinhas adjacentes, daí tem o seu banheirinho social. Era isso. E era um prédio vazio, ou seja, eram salas e mais salas, todas vazias, tá? E eu ficava andando por esse prédio procurando alguma coisa, procurando algo que eu não sabia no sonho. Então eu ia de sala em sala, de andar em andar. Aparecia cena assim, onde eu andava de elevador e ia para o novo andar procurar essa coisa que eu não sabia o que era. E aparecia também, às vezes eu subia pela escada, subia, descia, não tinha uma sequência assim do tipo de cima para baixo, de baixo para cima. Ela era aleatório, eu ficava ali e eu tinha pressa, sabe? Eu tava correndo, assim, não era uma coisa que eu tava ali de boa procurando, era uma coisa muito que tinha pressa, né? E aí, chegou um momento que eu cheguei, e todas as paredes eram brancas, tá? Todas as salas eram praticamente iguais e todas as paredes eram brancas, pintada, aquela tinta branca padrão. Chegou um momento que eu cheguei numa sala e tava escrito assim, ó, em todas as paredes tava escrito assim, básico, 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 básico. E aí, eu acordei, acordei com aquela mensagem assim, básico em todas as paredes. E eu acordei e fiquei assim, meu Deus, o que é esse básico? O que é o básico? E assim, eu trouxe esse sonho, né, pro meu dia a dia, para eu entender que mensagem era essa que estava chegando ali no meu subconsciente, nessa linguagem simbólica. E eu percebi que era o básico que eu precisava prestar atenção, o básico na minha vida, o básico que talvez eu não estivesse fazendo. Por quê? Por causa da questão da vida extraordinária. Então, vou juntando aqui a live, tá? O que acontece? E acontece comigo, talvez aconteça com você também, né? A gente faz planos e projetos, idealiza a vida pensando nas coisas maravilhosas, fantásticas e grandes da vida, né? Aquela viagem, aquela conquista, né? É um canudo que você tá conquistando, quer conquistar um diploma, é um casamento, ter um filho, criar um filho, é uma viagem, como comentei, eu sei lá que seja o teu sonho aí, teu projeto, né? Mas a gente ignora, então a gente constrói muito a idealização, planeja, projeta a vida extraordinária. E a vida básica? E o básico? O básico cadê? É difícil a gente pensar assim, eu vou planejar o meu básico. Eu vou focar só no básico. Eu, pelo menos, no meu sonho, ficou claro pra mim que eu estava ignorando a parte básica da vida e focando só na maravilhosa, fantástica. E aí eu fiquei pensando, né? A parte básica da vida é a vida ordinária. A vida ordinária, a vida comum. Ordinária significa, essa palavra significa comum, rotineira, habitual, do dia a dia, cotidiana, né? Aquela coisa assim que às vezes até pra nós é chata de fazer,
né? Porque, ai, todo dia eu tenho que lavar a louça, todo dia eu tenho que deixar as coisas arrumadas, todo dia eu tenho que... coisas pra fazer. Esta vida ordinária, quando ela está bagunçada, ela atrapalha a construção da nossa vida extraordinária. Então eu fui em busca de pesquisar essas palavras, ordinária e extraordinária, e aí eu percebi, por causa do sonho das paredes escritas, o básico, o básico, o básico, eu fui ver então que o ordinário é esse rotineiro e o extraordinário é o que é além. Extraordinário significa além do ordinário, mais do que o ordinário, mais do que o comum, mais do que o padrão, mais do que o normalzão da vida. E aí o sonho se encaixou. Eu voltei pra dentro de mim, né? Metaforicamente, eu olhei pra mim, olhei para os meus projetos, para os meus planejamentos e percebi que o ordinário estava faltando, o básico estava faltando, aquilo que o sonho me mostrou estava faltando, para que eu pudesse alcançar o extraordinário. Bom, isso tudo foi me levando à construção da metodologia que é o projeto Offloading, que acaba materializada aqui no Planner, tá? Esses dias eu mostrei o Planner aqui, eu vou mostrar um pouquinho mais, mas falando com esse foco na vida, na construção da vida extraordinária. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu planejo os meus projetos. Sueli, né? Essa palavra, exatamente. Que legal, querida, que legal. A gente ignora o básico, gente. A gente deixa o básico de lado, a gente se incomoda com o básico e não percebe que se a gente não fizer o básico, ele vem cobrar a conta. Eu percebi isso. Se eu deixar o básico da minha vida descuidado, se eu não tiver um mínimo ali de atenção pro básico, ele cobra a conta e atrapalha o meu extraordinário. Então, se eu não fizer o básico da saúde, eu fico doente ali na frente. E aí eu não consigo fazer a viagem, né? Se eu não cuidar do meu dinheiro, ele vem ali na frente, eu me complico e tenho que abandonar o meu projeto. Se eu não cuidar da minha casa, ela fica tão bagunçada, tão desorganizada, que eu não consigo nem clareza nas minhas ideias, certo? Então, eu fui em busca, né, dessa coisa e montei aqui o planner. E aí tudo começa assim, ó. A primeira coisa é o planejamento por estação do ano. Por quê? Porque, de novo, né, como é que a gente vai fazer uma projeção de futuro pensando assim, gente, ó, eu sou gerente de projetos, tá? Na minha vida profissional eu faço isso. Então eu trabalho com isso no dia a dia, né? E é difícil você fazer um plano que é uma estimativa e acertar. Muito difícil. Muito difícil você prever futuro, gente. É praticamente impossível. Então a gente faz uma tentativa, né? A gente faz uma projeção na tentativa de acertar. E claro, a gente tenta no dia a dia oportunizar com que isso aconteça, né? Fazer as coisas que vão nos levar lá. Porém, se o básico não tiver feito, ele vem e tipo, não, agora hoje eu vou ter que deixar de fazer a live, por quê? Porque eu tenho que arrumar minha casa, porque ela tá muito bagunçada. Se eu tivesse cuidado desse básico numa questão ordinária, rotineira, ele deixa espaço na minha agenda para eu viver a vida extraordinária, a vida além da ordinária, né? Então, eu percebi isso. E aí, o planejamento, então, que eu faço é por estação do ano. Por quê? Primeiro porque tem estação do ano que é mais propícia para uma coisa ou para outra, né? Tem estação do ano que tu tá muito mais, assim, energeticamente falando, disposta a fazer coisas. E na outra estação do ano tu não tá. Desculpa, gente. Então, assim, ó, a primeira coisa, né, no verão, que a gente vai chegar agora, vai começar o verão. Se eu tenho coisas do básico pra fazer, que são essas que exigem que eu saia de casa. Por exemplo, eu quero começar a caminhar todo dia. Agora, é a estação propícia. Eu não vou colocar isso pra começar no inverno, porque no inverno eu não vou ter essa energia, essa disposição, esse recurso interno. Então, primeira coisa é o planejamento por estação do ano. Então, o meu planner, ele é baseado em estações. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, ó. Pegar um conjuntinho de estação aqui. Inclusive, ele começa, né, no dia 21 de dezembro. Ó, aqui começa o verão, certo? E a partir disso, eu tenho... O que eu tenho aqui? Rituais daquela estação, rituais do verão. Tem alguns que eu já sugiro aqui no planner, tá? Mas você tem um espaço para você colocar os seus.
Por que rituais? Porque o ritual faz a gente se lembrar do básico. O ritual faz a gente lembrar assim, o ritual é uma rotina encantada, vamos dizer assim, uma rotina que a gente transforma em algo charmoso para fazer feito, para que seja mais gostosinho da gente fazer. Então o ritual faz essa diferença na nossa vida. E aí aqui tem o ritual do check-in, que é o logo matinal, o que a gente faz no começo da manhã, o noturno antes de dormir ou um pouquinho antes de dormir, não precisa ser ali no imediatamente antes de fechar o olho, mas alguma coisa que a gente abre o dia e fecha o dia, como se fosse, cada dia fosse uma viagem. Eu gosto muito dessa metáfora. Assim, ó, quando eu vou viajar de avião, a gente não chega lá no guichê do aeroporto e faz o check-in. Lá eu digo para onde eu vou, né? Eu estou saindo daqui, desse lugar. Olha que legal, gente, Suelia, ó, essa live é pra ti, né? Porque veio muitas mensagens que estão aqui, tem muito símbolo aí na tua vida, no teu, ao teu redor que tá te demonstrando isso. Então, quando a gente chega lá no aeroporto, a gente vai lá e diz assim, bom, eu estou saindo dessa cidade e indo pra aquela lá. Imagina se tu pensar no teu dia assim, né? Eu estou saindo deste ponto aqui e eu quero chegar naquele outro ponto lá. E a viagem dura esse periodinho, né? O período que a gente está acordado durante aquele dia. Então, eu tenho muita certeza da intenção que eu tenho para aquele dia. Quando eu faço o ritual do check-in, eu sei qual é a minha intenção. Eu já começo a parar de me distrair com as coisas do dia a dia ali, né? E aí eu tenho ali as minhas intenções. Lembra, dentro das minhas intenções tem que ter o ordinário, o básico, o padrão, o normal, para poder ter o além do ordinário, o extraordinário. Então a construção da vida extraordinária passa pelo ordinário também, pelo básico. Igual as paredes do meu sonho, né? O prédio todinho não, aquela sala todinha, básico, básico, básico. Então que eu faço isso, e aí tem esse ritual, e tem outros rituais, eu botei aqui 2, tá? Que são propícios daquela estação do ano. E depois, uma outra página que chama Pequenos Objetivos da Estação. Esses pequenos objetivos são assim, aonde que eu posso chegar nesses 3 meses que dura essa estação? Como que eu posso? De onde para onde eu consigo? Assim eu não faço aquele plano que leva muito, muito, muito tempo para eu alcançar. Eu tenho diversos, né, pedacinhos de progresso que eu vou construindo. Mesmo que o meu projeto seja construir uma casa. Eu não vou conseguir construir uma casa em uma estação do ano se eu não tenho dinheiro suficiente. Às vezes tem gente que consegue construir uma casa em um mês, né? Mas se eu não tenho aquele recurso, então eu vou pegar a parte daquele projeto que eu consigo dar conta nessa estação do ano e vou colocar como um pequeno objetivo, tá? Pequeno objetivo da estação. Tem uma outra coisa também. Eu trabalho dentro da minha metodologia 6 áreas da vida. Por quê? Porque, de novo, é a coisa do básico. De novo, a gente tá no extraordinário e no ordinário. Por que a gente tem que olhar não só para um projeto, tá, uma ideia? Porque aquelas que eu não dou bola, aquelas que eu não estou olhando, vêm cobrar a conta. Assim como se eu não arrumar minha casa, ela vem cobrar a conta e eu sou obrigada a parar o que eu estou fazendo para organizar isso, se eu não olhar para a saúde, a mesma coisa. Então, esse básico é um conjunto de básicos, né? Um conjunto de coisas. As 6 áreas da vida que eu trabalho, e por isso tem 6 pequenos objetivos aqui, são: o primeiro é o amor, tá? O amor, gente, é a força maior que move o mundo. Apesar de ter gente que diz que é o dinheiro, o sexo, né? Mas eu acredito que é o amor. Então, o amor não é o amor só romântico, tá? Não é o amor por uma parceira ou parceiro romântico que você tenha. É o amor que você tem pelas coisas, por você, principalmente por você mesma. Acho que a maior força que faz com que você alcance a sua vida extraordinária é o amor próprio. É o ter essa noção, né, de, nossa, eu gosto de mim e é por isso que eu vou me colocar nessa caminhada, nessa jornada, eu vou fazer esse investimento, vou passar determinados desconfortos, tá? E aí, com isso, o amor é a primeira área. Então, o que eu tenho que fazer, que é o básico, relacionado ao meu amor próprio e ao meu amor pelas pessoas também, os meus relacionamentos. E aí tem o romântico e tem família, amigos, etc. Tudo aí dentro desse, né, desse conjunto do que eu tô chamando de eu amável. Eu que mereço amor e eu que
projeto amor, eu que propago amor. Eu amável tem dois significados. A palavra amável, ela significa sim que você é gentil, né, educada, passível de ser amada, mas também é essa de que merece amor. Algo que é amável é algo que merece amor, tá? Então, essas duas questões ficam nessa área da vida pra mim. A segunda área da vida, que vem pra mim numa segunda parte, numa segunda relevância, né? Depois do amor à saúde. Por quê? Porque sem a saúde, gente, a gente faz coisas de pessoas doentes. Coisas de pessoas doentes pode ser relacionado ao meu corpo físico. Então, o meu corpo físico adoentado, e a gente vive, tá? Acho que eu não sei dizer uma estatística, mas eu tiro aqui por mim e pelo meu micro-universo, né? As pessoas que eu convivo e tal. Nós vivemos doentes, a gente se acostuma com menos do que o corpo é capaz de fazer, porque a gente maltrata demais. Deixa de fazer o básico do corpo, né? O básico do corpo é a alimentação, todo mundo sabe disso, né? A gente tá cansado de saber, mas olha pra vida, olha pra aquela parede lá do sonho e vê qual é o básico que eu não tô fazendo na saúde. Qual é o básico da saúde física? A alimentação, é o exercício regular, é o sono, é a hidratação. Esse é o básico da saúde física. É tomar água o suficiente, descansar o suficiente, se alimentar o suficiente, nem para mais nem para menos, e com os nutrientes necessários, e fazer exercícios físicos o suficiente para que o seu corpo, né, funcione como essa engrenagem toda que ele é. E depois tem a saúde mental também, né, gente? Que a saúde não é só a saúde física. Tem a saúde dos nossos pensamentos, que pode estar muito ruim, muito adoentado. Um pensamento doente, ele leva para uma ação doente. Ou para uma reação, né? A gente vive mais na defensiva, mais reativa, ao invés de viver com a construção da nossa vida nas nossas mãos. Então a gente meio que vive reagindo ao que o mundo traz quando o nosso pensamento está adoentado. Então a saúde está ali. Tem a saúde emocional que está relacionada também com os pensamentos. Uma terceira área, na sequência, tá, gente? Construindo a vida extraordinária, né? O amor que me move, o amado que move o amante, né? Eu acho que eu não sei se é o Sócrates ou o Platão que fala isso. Um desses dois falava, o amado move o amante. Então, quando eu amo algo, eu tenho essa força de ir em busca daquilo, né? No segundo lugar vem essa questão da saúde, porque sem a saúde a gente pode amar o quanto quiser, mas pode estar deitado numa cama, parado lá, né? Sem condições de fazer aquilo que a gente ama, certo? Então, qual é o meu básico da saúde? O terceiro ponto é as finanças. É o eu sustentável. Por quê, gente? De novo, estamos numa questão aqui de passar de sobrevivência para vivência. Tá? A sobrevivência, ela vem antes da vivência. Infelizmente, no nosso caso, a gente tem essa questão de social, né? Sociedade estabelecida onde precisamos ter determinados recursos financeiros para poder construir a vida ordinária primeiro, a vida comum, a vida básica, e depois a vida extraordinária. Então eu vou ter que olhar assim para o meu dia a dia financeiro, para minha economia, para o meu consumo, né? E aí isso vai impactar em coisas do tipo as compras que eu faço, como eu organizo isso, como o básico, né? O básico. Como que eu gasto os meus recursos, como que eu ganho os meus recursos também. Então tem questões de trabalho que estão hoje conectadas com a nossa sobrevivência. Aquelas coisas que a gente faz porque a gente precisa dessa troca do dinheiro, né? Troca do meu tempo executando determinado serviço, construindo, né? Algo que depois me dá um retorno financeiro que cuida, que suporta a minha vida ordinária. E em busca de ter recursos financeiros para construir também a vida extraordinária. Então o sustentável tá aí. No terceiro lugar, assim, eu tenho que olhar o básico disso, para depois construir o extraordinário. Pequenos objetivos da estação, 3 meses, tá? A Karen tá aqui, ó. A Karen, gente, ela é especialista em finanças. Ela sabe fazer você sair do ordinário para o extraordinário. Se alguém tiver com essa questão financeira, pode falar com ela. Porque ela sabe fazer isso muito bem, né? Tipo, precisa cuidar desse ordinário aqui, porque senão você vai se enfiar numa dívida gigantesca. Ou você não vai conseguir fazer investimentos, etc. Então, ela pode ajudar.
O próximo item é o conforto. Eu chamo de confortável, mas o que eu tô querendo dizer é ainda a questão do básico do onde você mora, aonde você guarda os seus objetos, né? Como você sistematiza o uso dos teus objetos no dia a dia de uma maneira que ele facilite a tua vida e que não fique sendo mais uma opressão que você tem que lidar e que te atrapalha em busca da construção da vida extraordinária. Então tem coisas da vida ordinária que a gente vai ter que cuidar sim. É o básico da casa, é o básico dos transportes que a gente usa, esses meios, né, aonde a gente frequenta, tá? Depois, aí vem a vida criativa. Então, aí a gente chega na parte extraordinária, né? Que delícia. Então, olha só, 4 coisas que tem básico, mas também podem ter extraordinário ali, também pode ter. Não que significa que o extraordinário, ele vem a partir do ordinário, certo? Só existe o extra, o além do ordinário, quando eu já tenho o ordinário. Senão, talvez, pode ser que alguém na sua vida cuide do ordinário para você. Talvez você, né, alguém sustenta você financeiramente, ou você mora na casa de alguém. Pode ser que você tenha uma vida ordinária que o suporte sobre ela é dado por outra pessoa. O que isso atrapalha? A única coisa que isso atrapalha é que talvez você não tenha poder sobre todas as suas escolhas. Algumas das suas escolhas têm uma dependência com essa pessoa ou essas pessoas que sustentam a sua vida ordinária. Percebe, gente, como a nossa liberdade, principalmente a liberdade criativa, a liberdade de criar a vida como você quer, ela tem essa questão de ter a vida ordinária sendo cuidada por nós. No mínimo, assim, pode ser que digamos que eu esteja casada e eu divido as contas com meu marido. Tudo bem, tá tudo certo. Eu não tô querendo dizer que você tem que fazer tudo sozinha. Porém, você tem que ter um mínimo seu que te dá certeza que você não depende daquela outra pessoa. Porque quando você depende, as suas escolhas podem sofrer limitações vindas daquela pessoa que você depende. Então, o conforto tá por aí. A vida criativa, já estávamos falando, né? Então agora a gente tem a questão de vida extraordinária, né? As coisas que eu quero criar. E aí, gente, pode ser profissionalmente, né? Um serviço que eu quero colocar no mundo. Pode ser artístico, pode ser um hobby, um lazer, uma vadinha. Aí. Pode até não ser nada que vá te trazer notoriedade, mas é algo que você faz só pra você. Né? Uma coisa que eu quero aprender, uma coisa que eu quero estudar, uma vivência que eu quero ter, aquela questão lá do passeio, da viagem, tá ali na vida criativa. E depois, no final, o último o sexto pequeno objetivo da estação é o do eu natural, que eu chamo de eu natural, algumas pessoas chamam de eu selvagem e algumas chamam de eu espiritual. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem uma parte nossa, e que é essa parte de somos da natureza, vivemos em sociedade, em conjunto. Como que eu me conecto com essas coisas? Como que eu me conecto com as outras pessoas? Qual é a energia que eu deixo quando eu frequento um ambiente? Quando eu chego num lugar, eu deixo aquele lugar mais alegre ou mais pesado? É esse tipo de coisa. Além das buscas internas, tá? E aí você vem, né, planejando os seus dias, tá? Então aí começa a agenda dos seus dias. E daí, gente, pensando na vida extraordinária, né? A gente tem aquela visão padrão, né? Calendário. Vocês sabem que eu tenho muito alinhamento com as questões energéticas, então, da natureza. Então tem aqui o alinhamento lunar, planejamento lunar, onde você vai, se você seguir essa metodologia, né? Você vai fazer determinadas coisas a partir da lua nova, na fase crescente, depois outras coisas na fase crescente gibosa, depois outras coisas a partir da lua cheia, e aí você entra na fase minguante gibosa e depois minguante. Então são 4 fases, crescente, crescente gibosa, minguante gibosa e minguante, e são 4 pontos no mês, que você tem mais ou menos no mês, que são 29,5 dias aí a lua, tá? Que você tem pontos específicos no tempo para refletir o seu planejamento. Depois, rotinas de autocuidado. Então, as rotinas de autocuidado, elas são simplesmente o básico. O básico tá aqui. O básico da saúde, o básico do descanso. Eu vou ler para vocês o que eu coloquei aqui, ó. Descanso adequado, hidratação suficiente, nutrição saudável,
exercício físico regular, cuidados estéticos, higiene mental, prática espiritual, encontros e socialização. Sim, gente, socializar faz parte do nosso básico. Olha que coisa incrível, né? Nós precisamos nos conectar com as pessoas. Existe aquele estudo das Blue Zones, né? Onde se encontram as pessoas mais longevas, as pessoas que vivem mais tempo, e elas vivem mais tempo com muita saúde, tá? Então elas estão ali com 90, 100 anos, muitos são centenários, né? Passam dos 100 anos, mas não na cama, não com aparelhos, né? Não cheio de remédio ou usando bengala para caminhar ou dependendo de cuidados das outras pessoas. Elas são longevas e independentes, que elas têm uma saúde que permite que ela seja independente, faz a sua comida, faz a sua compra, cuida da sua casa. Não que elas vivem sozinhas, sem nenhum apoio, né? Mas elas conseguem se comandar, digamos, no básico, de novo o básico. E uma das coisas que faz a diferença pra gente chegar nesse lugar é a socialização. São os encontros regulares com pessoas que a gente gosta, é dar risada junto. É básico socializar com quem a gente gosta. Então isso é uma coisa. E aí vem, gente, plano alimentar, tá? Tem os planos alimentares aqui pelas semanas. Depois do plano alimentar, para você cuidar disso, né? Lista de compras, que é para você cuidar do básico da sua casa. Controle de gastos, né? Controle de gastos daquele mês. Organização doméstica, que tem a ver com o básico da casa. E por fim, gente, a gente vai então para os projetos, tá? Então, uma vez que eu já olhei para o básico, agora sim eu posso fazer o plano dos projetos. E aí eu vou mostrar um aqui, tá? Botei espaço para 12 projetos, ou seja, como se você fizesse um a cada mês. Então, a cada estação você inicia 3 projetos, um por mês, né? Sendo que você não precisa terminar o projeto naquele mês, né? Porque a gente, às vezes, não termina. Porque o projeto é grande. Então, você tem aqui uma descrição para você saber para onde você quer chegar, né? O que você tá querendo. E depois vem a parte do trem das virtudes. Eu vou chamar assim, o trem das virtudes, gente, também pode ser chamado do trem da vontade inabalável, né? Como que eu faço para superar a força de vontade para alcançar um resultado? Ao invés de eu estar focada, né, em só chegar lá baseado na minha força de vontade, ao invés de eu contar apenas com esse recurso, como a gente sabe, né, que esse recurso é um recurso finito, a força de vontade ela dura pouquíssimo tempo, inclusive, né, a gente tem e essa força de vontade gasta uma energia física mesmo, cerebral muito grande, por isso que ela acaba rapidinho e por isso que a gente se atola de café, por isso que a gente se atola de açúcar também, para dar esses picos, né, de força de vontade. A gente pode construir o trem ou fazer assim, eu penso assim, né? O trem é como se fosse o meu transporte de um lugar para outro e eu tenho diversos vagões. E esses vagões têm que estar cheios dos recursos que eu preciso para construir aquele projeto, aquela vida extraordinária. Então, um vagão é o dos recursos materiais. Quais são os recursos físicos, materiais, financeiros que eu preciso para poder chegar a concluir esse projeto? É o primeiro vagão aqui do trem da superação da força de vontade. Porque se eu não cuido dos recursos materiais que eu preciso ter, que eu preciso para fazer o meu projeto, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer. Eu preciso de um pincel, eu preciso de uma entrada, de um ingresso de alguma coisa. Essas coisas custam dinheiro. Ah, mas eu tenho dinheiro, mas eu não comprei o negócio. Então, fico paralisada ali. O vagão dos recursos materiais. O segundo vagão do meu trem das virtudes ou do meu trem dos recursos, né? Qual é o recurso energético que eu preciso? Energético no sentido de disposição. Eu preciso, para fazer esse projeto, eu preciso estar descansada, então que horas do dia eu tô mais descansada? Que hora do dia é o melhor horário para eu fazer essa atividade que está relacionada com esse projeto? Quando acaba esse meu recurso energético, o que eu faço para repor essa energia? Esse vagão aqui tem que estar cheio para eu poder executar essa tarefa. Então, energia física, mas uma energia, ela vai além
ela vai além do físico, tá? Ela vai assim pra boa disposição, né? Se eu vou fazer um negócio assim, ai, que saco fazer isso, não sei o que. Cara, eu já vou assim, sem energia. Então, a minha força de vontade é zero. Eu preciso me colocar, me construir dentro do meu projeto essa reposição energética. Faz parte do meu projeto. Eu incorporo para as atividades que estão relacionadas com aquele meu sonho as coisas de reposição energética, as outras atividades que são relacionadas a esse recurso. E aí isso garante com que esse meu recurso esteja sempre presente ali. Não vai atrapalhar a execução do meu projeto. Recurso, vagão emocional. Qual é a emoção que eu preciso me colocar, né? Que emoção que eu preciso ter para poder ter a força de vontade correta, a força de vontade adequada para chegar no meu projeto. Então, novamente, o recurso emocional é algo que esvazia, né? Que não necessariamente eu tenho o tempo todo e eu preciso colocar atividades que me equilibrem a minha emoção para que a minha emoção não atrapalhe a construção da minha vida extraordinária que eu tô fazendo através desse projeto. Os recursos astrais. Os recursos astrais já estão relacionados, desculpa, gente, a um saber, né, de que eu estou influenciando e sendo influenciada pela natureza, vamos chamar assim. Então, qual é o melhor momento, qual é a melhor condição climática, vamos colocar assim, astral, para que eu faça aquela atividade? Então, eu pego o que é mais propício e tento encaixar numa agenda que é além da minha. É aquela que o universo também dispõe para mim. Isso tem a ver com as estações do ano, isso tem a ver com as fases da lua, isso tem a ver com épocas, né? Épocas do ano também, ou do mês, que são mais ou menos propícias. Então eu me apoio nessa boa condição climática, digamos, tá? E assim eu não tenho que ter tanta força de vontade, porque eu tenho esse apoio, eu tenho, né, é como se eu tivesse um caminho aberto para percorrer. Quais são os recursos? O vagão dos recursos mentais. Qual é o pensamento que eu tenho que nutrir? Qual é a ideia que eu tenho que, né, tá sempre focada para que eu consiga executar o meu projeto? O vagão dos recursos mentais e o vagão dos recursos espirituais. É o alinhamento com o divino, algo assim. Por quê? Quando a gente vai fazer uma iniciativa e ela é da vida extraordinária, né? A vida ordinária tem a ver com a sobrevivência, né? Com o cotidiano. Mas a extraordinária não. Normalmente é algo novo, é algo diferente, é algo que tem uma ambição maior, né? Eu quero chegar num lugar diferente, eu quero fazer uma coisa que não é o do meu dia a dia. Então, que alinhamento divino isso tem, né? Quanto mais eu tiver uma visão de que aquilo tem uma relevância além do meu cotidiano, além do meu ordinário, mais alinhado pode estar. Se aquilo que eu estou fazendo beneficia mais do que a mim mesma, é algo que vai trazer algum benefício também para outras pessoas, ou para a natureza, por exemplo, né, para o planeta. Desculpa, gente, mais chance eu tenho, né, de fazer essa construção dessa vida extraordinária. Então é isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês. O sonho do básico. Qual é o básico que hoje você não está fazendo? Foca nisso, porque o básico é o chão para que o extraordinário exista. O ordinário é o chão, é a base, é a fundação para que depois você possa ir além e construir a vida extraordinária. Então, tô lançando o planner, tá, gente? O planner tem, olha, ele tem, eu acho que 400 páginas. Ele é o planner da vida, porque ele cuida de todas essas áreas, trabalha a parte de projetos, mas também trabalha a parte de hábitos. Quando eu quero construir algo extraordinário, e isso envolve mudança de estilo de vida, é algo que depois que eu alcanço, eu quero manter, aí eu tô falando de hábitos, então também tem uma parte dele aqui, ó, que fala disso, né, de como você faz a formação de um hábito, e depois tem um rastreador aqui para você acompanhar até que isso se repita vezes o suficiente para que o teu cérebro entenda que é para aquele caminho que você quer sempre responder automaticamente, isso que seria o conceito de hábito. E
Pensando assim nesse pequeno, do pequeno pro grande. Uma escadinha, mas não uma escada assim, ai, difícil, pesarosa. Lembra, no meu sonho tinha horas que eu subia de escada, tinha horas que eu ia de elevador. Porque, né, o de elevador provavelmente eram salas mais fáceis de eu acessar. Básico primeiro, extraordinário depois, dia a dia, rotinas, rituais para que aquilo tenha mais charme, estações do ano, fases da lua, cuidando do básico e projetos e hábitos, o extraordinário. Se vocês tiverem interesse de conhecer o Planner, me manda uma mensagem, tá? Eu vou colocar, acho que um link para ele na minha bio também, para vocês poderem ver mais de perto. E um ótimo fim de ano e começo de ano para nós. Para mim, o ano já começa agora no dia 21 de dezembro, quando a gente tem o solstício de verão e começa essa nova estação, uma estação tão iluminada, tão boa para fazer coisas porque tem tanta iluminação, né, aí fora pra gente aproveitar. Beijos, tchau, tchau, gente.